Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É bem simples de você participar. Basta você enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, lá pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Hoje são 101 mil e um pouquinho aplicativos baixados já nos dois sistemas Android e iOS. Basta você também baixar o seu aplicativo. É gratuito, você não paga nada. E acompanha a nossa programação. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Com muita alegria nós estamos aqui mais uma vez para a realização desse programa Espiritismo em Foco, né? Programa bem dinâmico, no qual vocês que estão aí do outro lado poderão participar junto conosco, dinamizando, né, esse programa, esse trabalho executado na seara do mestre, fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas e nos ajudando, quem sabe, né, também com as leituras que vocês efetuaram, para que nós também possamos trocar essas experiências. Bom, hoje um dia muito especial, né? Nós estamos aqui como convidada a nossa querida amiga Rosimeire Salles, da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, e também aqui da Federação Espírita do Estado de Alagoas, ela que é da Coordenação da Infância. Então vejam que ela tem bastante experiência para passar para a gente e trazer esse tema maravilhoso, né, que se trata da família e a dependência química, obviamente à luz da doutrina espírita, e é um tema muito atual em que todos nós, familiares, nós que temos nossos filhos e tantas jovens aí envolvidos, né, com drogas lícitas e ilícitas, então nós queremos mesmo saber, à luz da doutrina espírita, quais são as repercussões
do uso dessa substância, os danos que elas podem causar para a gente, e Rosimeire vai falar já para nós sobre isso. Mas queremos mandar antes um abraço fraterno a todos vocês de Alagoas, do Brasil e do mundo, que sempre estão sintonizados com a Rádio Brasil Espírita, fazendo nossa audiência crescer cada vez mais. Bom, e quero lembrar para vocês que amanhã é o grande encontro promovido pela Federação Espírita do Estado de Alagoas, o Encontro dos Trabalhadores de Alagoas de 2017, com o tema, afinal, o que é unificação. Amanhã, 29 de abril, sábado, de 8h30 às 17 horas, nós podemos ter esse encontro confraternizativo, onde nós vamos aprender muitas coisas, como devemos nos portar, né, quais são as orientações que a federação fornecerá para nós, para que tenhamos um procedimento equilibrado e uniforme em todas as casas espíritas. Então, estamos ansiosos para o dia de amanhã e participe também conosco. Queremos mandar um abraço fraterno para a nossa querida amiga Marluz Ferreira, presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Bom, então nós vamos saudar a nossa amiga. Muito obrigada, Rosimeire, por você estar aqui conosco mais uma vez. Que você possa vir mais, viu? Que demorou muito, né? Diga, me convidem, né, Rosimeire? Mas, eu não gosto de invadir o espaço de ninguém, só vem quando sou convidada. Mas aqui você é muito bem-vinda, sempre que quiser, Rosimeire. E eu queria passar para você, para que você pudesse não só saudar os nossos ouvintes e aproveitar, não é? Fazer a prece de abertura do nosso programa de hoje à noite. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Espero que essa noite seja bem proveitosa para todos nós, né? Processo de troca e de aprendizado. Então, nesse momento, vamos lembrar daquele que é nosso guia, o nosso mestre, o nosso irmão maior, Jesus. Imaginemos ele agora aqui ao nosso lado, ao seu lado, receptivo, amoroso, de braços abertos, aguardando a nossa aproximação. E digamos assim: Jesus, gratos somos pela nossa existência, por estarmos reencarnados em mais uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Que possamos, Senhor, não desperdiçar essa oportunidade, que possamos desenvolver dentro de nós o amor que você nos ensinou há mais de 2000 anos, que possamos desenvolver a consciência do bem maior, a consciência de que somos irmãos, filhos de Deus, e que somos herdeiros do teu amor, e que possamos espalhar esse amor por onde passarmos, com todos os nossos semelhantes. Que cada dia, Senhor, possamos ser cada vez melhores. Que assim seja. Assim seja. Bom, então chegou a hora, né, de iniciarmos mesmo o nosso programa, mas quero antes mandar um abraço fraterno também para Divanildo Pedro, que hoje não pôde estar aqui conosco, Claudinha Galenberg, Carlos Coelho, que nesse momento está nos escutando, e a todos vocês, né, que estão sintonizados com a Rádio Brasil Espírita, e daqui a pouquinho se preparem para postar suas perguntas, tirarem suas dúvidas com relação ao tema família e dependência química. Pedimos muito aos nossos ouvintes que concentrem suas perguntas dentro do tema que será falado aqui, porque poderemos usufruir melhor da experiência da nossa palestrante, que está vindo aqui trazer esse trabalho que ela estudou, que ela se dedicou. Então, esse é um momento muito importante para que nós possamos tirar dúvida em relação a esse tema com Rosimeire Salles. Bom, antes de tudo, né,
vamos falar um pouquinho sobre a nossa atualidade. Lembrando de uma passagem do Evangelho em que Jesus diz: é necessário separar o trigo do joio, ou o joio do trigo. E é exatamente essa fase que nós estamos passando na humanidade, uma fase de transição. Se fala muito que o planeta está passando da fase de prova e expiação para a regeneração. Mas o que é essa fase? O que é essa mudança? Nada mais do que separarmos o trigo do joio, ou seja, eliminarmos o que não nos serve, o que nos faz mal, e alimentarmos o que nos faz bem, né? O que nos faz crescer, o que nos faz progredir, né? O cultivo das virtudes, o cultivo do bem, o cultivo da paz. Então, essa é o significado da separação do trigo, do joio do trigo. E é exatamente a fase que nós passamos. Só que a maioria da humanidade ainda está apegada às questões materiais, às vezes até passando pelo planeta sem ter noção do que está fazendo aqui, perdidos e alienados sobre sua própria existência. E aí, o que é que nós devemos fazer? Existe um cultivo do vazio existencial. E nós percebemos isso pelos números de suicídios que estão acontecendo cada vez em pessoas mais jovens, né? Até em crianças. Pelo uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas, não é? Pela procura da paz em questões externas, né? Do alimento das ilusões, onde na realidade essa paz ela está dentro de nós. Nós temos que desenvolver, procurar dentro de nós o Deus interior. Então, essa falta de contato, de busca pelo divino, faz com que a gente alimente ilusões que são, por si só, já são passageiras, elas já não existem, elas são o quê? Ilusões. E nos apeguemos a essa ilusão em busca de uma felicidade superficial e real. E é aí que nós nos enganamos. Então, a humanidade passa exatamente por isso, pelo cultivo do uso das drogas, né, do álcool, do fumo, tão divulgado nas propagandas de televisão e internet, né, que movimenta milhões nessa indústria, onde muitos são favorecidos com a sua venda, com o seu consumo. É questão até para muitos de status, como também o uso de drogas ilícitas, que é o que? A maconha, o crack, não é? Uso também de medicamentos, né? Que as pessoas se viciam. Medicamentos que nos levam que nos permitem, que controlam a insônia, né? Que nos deixam mais calmos, mais tranquilos, que nos dão uma falsa sensação de bem-estar, mas quando paramos de utilizá-lo, volta de novo toda a problemática. Por quê? Porque nós não estamos procurando a causa, nós queremos aplacar apenas os sintomas. Então, gente, o ser humano, esse vazio existencial, isso daí faz parte do nosso processo espiritual, né? A drogadição, ela é uma doença do espírito. E se nós não encararmos dessa forma, nós estaremos apenas tratando os sintomas, aliviando as suas consequências, mas não estaremos tratando as causas. As causas residem no próprio espírito. Estou falando de sociedade,
né? Quando a gente fala em sociedade, a gente imagina milhões de pessoas, né, reunidas numa cidade, num estado, num país, no mundo. Mas do que é feita essa sociedade? De núcleos que nós chamamos de família. Não é verdade? Então, a sociedade é o reflexo da nossa família, daquilo que nós cultivamos em casa, daquilo que nós compartilhamos nas nossas mesas de refeições, né? No sofá ao assistir uma televisão, na conversa ou no silêncio, porque tem muitas famílias que não conversam, não dialogam. Então, é do nosso convívio familiar que a sociedade é alimentada. Porque daquilo que eu vivencio em casa, eu vou refletir no mundo. Então, o que é que acontece hoje? Já está comprovado aí pela própria medicina, né, pelos terapeutas, de que a procura agora pelas drogas, pelos vícios, está diretamente relacionado à sensação de abandono, a baixa autoestima e o desamor. E isso daí vem da onde? Do contato familiar. Claro que a doutrina espírita explica que pode estar também associada a uma tendência vinda de outras reencarnações do espírito. Ele já vem com aquele hábito e, de acordo com o meio em que ele vive, esse hábito pode emergir, né? Então, ele vem para trabalhar algo, para se livrar de algo, para se curar de algo, e, ao contrário, dependendo do ambiente em que ele convive, ele pode aumentar esse hábito. E ele pode emergir. Então, nós, pais, temos essa responsabilidade de orientar os nossos filhos numa conduta moral, no vínculo com a religiosidade. Quando eu falo religiosidade, não estou falando só em se escolher uma religião, ser católico, protestante, budista, espírita, enfim. Não é a escolha de uma religião, mas quando eu falo em religiosidade, significa estar em contato com o divino, com Deus. Está também comprovado que a pessoa que não acredita em Deus geralmente tem na figura paterna essa referência. Como ele não teve uma boa relação em família, não teve uma boa relação, principalmente com o pai não deu essa referência. Como é que eu vou acreditar num Deus, num Pai maior, que a gente chama de Pai, né? Num Deus superior a todos nós, se eu não acredito na figura do meu próprio pai? Ou se eu não tenho a referência da minha própria mãe? É verdade. Então, isso na psiquiatria, isso já é visto, a questão da a necessidade da religião, né, desse vínculo com a divindade, num processo de autovalorização, num processo de autoestima. Então, gente, para você ver a influência, né, da religiosidade em nossas vidas, quiçá da espiritualidade, onde se avança no entendimento de quê? Que nós somos também uma obra de Deus quanto espíritos imortais e que estamos num processo evolutivo e que estamos aqui exatamente para educar todas essas tendências, essas más tendências e esses vícios, que podem ser destes vícios físicos, que passam pelas drogas, né, lícitas ou ilícitas, como também pelos vícios morais. E que a tudo isso está conectado com algo que se chama sentimentos, ou seja, emoções e pensamentos.
E essas emoções e esses pensamentos, eles estão vinculados exatamente ao núcleo que nós convivemos, ao nosso núcleo familiar. Entendeu? Então, é necessário entender o nosso papel quanto família nesse processo. Eu posso chegar aqui e falar das consequências espirituais e físicas dos vícios, desses vícios, não é? Desde a alienação mental da pessoa, né? A despersonalização do indivíduo, as alucinações que ele possa ter, até a quebra da barreira de comportamentos de outra existência para a atual, e daí fazendo tipo um link, e ele retornar a mesmo tipo de personalidade de outras encarnações, podendo levar ao suicídio, podendo levar ao crime, repetindo coisas do passado. Isso é uma consequência espiritual. E daí vem o quê? Daí vem as assimilações mentais, né? Da minha mente de encarnado com a mente de outros desencarnados, que compactuam com o mesmo tipo de comportamento e de viciação que eu tenho, ou daqueles que são meus inimigos do passado, que têm algo contra a minha pessoa, que se aproveita daquele meu momento de fragilidade para executar uma vingança. Então começa-se o processo, se iniciam os processos obsessivos. Então qual é o papel da família em todo esse processo? Não é? É interessante que você vai encontrar isso dentro do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre parentela corporal e parentela espiritual, e a ingratidão dos filhos e os laços de família. Do papel dos pais, do papel dos filhos dentro da família. De um ser responsável pelo outro, mas os dos pais, gente, os pais principalmente. Hoje os pais não estão sabendo o que fazer com os filhos. Os filhos têm mais direitos do que deveres. Tem mais bônus do que ônus, vamos assim dizer. Eles ganham as coisas sem nenhum tipo de responsabilidade, sem nenhuma noção porque está recebendo o que recebem dos pais. Quando eu falo receber, recebem coisas materiais. Os pais passam mais tempo fora de casa do que em casa. E o tempo que passa em casa não aproveita com seus filhos. É o videogame, é o notebook, é o celular de última geração. Crianças que eu cheguei a ver com 2, 3 anos, chega para o pai e pede de presente um tablet. Pai, eu quero um tablet. Não sabe nem falar tablet, mas já pede o tablet. E o pai acha aquilo lindo e dá o tablet. Não tem mais o contato físico, não tem mais o contato amoroso, que é tão necessário para a sedimentação da personalidade do indivíduo. Eu já vi bebês, Rosemary, num restaurante, assistindo no tablet alguma coisa lá, um desenho totalmente segregado do grupo, ambiente, né? Não, já é treinado desde bebezinho. E eles, essa nova geração, parece que lá na espiritualidade eles já sabem o que é um tablet e que é um celular. Sim. Porque eles dão show. Eles mexem, que é uma beleza, sabe? Domina a tecnologia melhor do que a gente, com certeza. Então, mas assim, não sou contra a tecnologia. Minha filha usa tecnologia, mas também a minha filha tem gosto pela leitura. Ela tem a própria biblioteca dela de livros, que ela escolhe todas as férias, terminou a faculdade, terminou o estudo do colégio, ela, antes de terminar, que vai entrar em férias, ela já relaciona os livros que ela quer ler durante as férias. Então a gente precisa ter essa dosagem, entendeu? Ela aprecia o passeio com os amigos, né? A saída com os pais, uma pizza, um cinema, né? Aprecia também um trabalho voluntário. Então a gente precisa integrar o nosso filho ao mundo, porque na realidade nós estamos criando ele para o mundo, não é para nós. Ele não nos pertence, ele está emprestado
para que com ele nós também possamos desenvolver virtudes no exercício, no auxílio do crescimento dele também. Então, nós não podemos ser omissos, gente. Essa questão de permitir tudo e não brecar nada, isso é muito perigoso. Isso não é salutar para a mente de ninguém. A criança cresce egoísta, egocêntrica, só vê o mundo ao redor do próprio umbigo. Quando for para a vida aí fora, primeira decepção que sofrer, ela vai ter segurança emocional para lidar com isso? Não. Certamente não. Aí vem os descontroles, vem os conflitos, vem as doenças psicológicas, vem a depressão, vem o vazio. E aí pode-se chegar à drogadição e ao suicídio. Por isso que a gente vê cada vez mais jovens se envolvendo com drogas, entendeu? Fazendo loucuras, não respeitando o próprio corpo. Por quê? Porque não estão sendo educados com o amor e pelo amor. Não estão sendo educados no desenvolvimento do respeito a si mesmo. Como é que se eu não vou respeitar a mim mesmo, eu não vou respeitar o próximo? Não é? Aí se valoriza tanto a história desse jogo Baleia Azul. A gente está dando mais valor ao jogo do que a própria problemática. O problema não é o jogo. O problema somos nós quanto sociedade. Somos nós quanto pais. Somos omissos na educação dos nossos filhos. Garanto que esse que criou esse jogo é tão carente de amor quanto aqueles que estão seguindo o jogo. Então nós precisamos pensar sobre isso. O que é que está acontecendo? O que é que está faltando em casa que faz com que os nossos filhos procurem algo sem fundamento? Sem fundamento, né? É verdade, nós estamos vendo aí muitas coisas distorcidas, né? Agora, Meire, nós sabemos que nós temos a questão preventiva, né? Com certeza. E aquela questão curativa em relação à droga, né? Que é quando já né? está no uso da droga. Aí eu queria que você falou aí bem sobre essa questão preventiva, né? Que está ligada, que está associada à educação. A educação, que está principalmente interligado a essa educação pais, né? do ser integral, né? Uhum. Então a gente não pode mais trabalhar só a questão intelectual, o ensino padrão, convencional. Mas nós temos que pensarmos no nosso filho como espírito, como você bem falou, nós somos espíritos num corpo temporário de carne. Que veio para resgatar, para trabalhar, para evoluir. Então, nós temos que pensar nesse processo educacional como uma maneira de fazê-lo crescer moralmente. Fazendo isso, nós vamos criar uma estrutura em que ele vai conseguir caminhar para a luz. Muito mais do que a gente se preocupar muito com o convencional, porque aí a gente se preocupa, eu quero colocar meu filho no melhor colégio, meu filho tem que fazer natação, tem que fazer inglês, tem que fazer judô, tem que fazer xadrez. Primeiro em tudo, se entrar na competição tem que ganhar. Eu vejo os pais desesperados às vezes, porque o filho perdeu uma matéria, perdeu duas, perdeu três. Eu particularmente meu filho perdeu em 11, não, ficou pendurado, não chegou a levar bomba, como chama, né? Não chegou a perder. Mas eu sempre tive muita paciência com a limitação dele. Não vou dizer que eu não chorava, né? Por trás eu chorava, mas eu dizia, se esforça até ele conseguir passar. Então eu acho que a gente tem que entender a personalidade de cada ser que Deus mandou para que nós pudéssemos conduzir para a luz. Exatamente. Não é? Então, se aquele ser, ele pode receber, quem sabe, um castigo, ficar de castigo, ou outro, às vezes precisa sim de um chamamento mais forte, ou uma restrição de um objeto que ele gosta, como o celular. Então, nós temos que entender o que poderia realmente ajudar ele a perceber o erro em que está incorrendo. Então, nós temos que ter, como pais,
cuidado, cautela, para entender a personalidade do filho e conseguir conduzir para esse caminho da luz, né? Porque todas as pessoas são diferentes uma da outra, né, Meire? E daí a importância da família que você está falando. É almoçar com seu filho, é jantar com seu filho, é sair com seu filho. Eu conheço, tinha um vizinho meu, uma vizinha, na época ela era pequena, disse: minha mãe nunca me levou ao cinema, eu só vou no cinema com a senhora, com seus filhos. Porque se não fosse isso, eu nunca iria ao cinema. Era filha de pessoas que podiam ir, no entanto, não tinha oportunidade, os pais não tinham esse hábito de convivência familiar, né? Então essa inter-relação. E aí você falou bem disso, eu gostaria também, se pudesse dar uma pincelada em relação também se quiser complementar essa parte, e a questão da curativa, né? A parte em que nós, apesar de termos feito todo esse papel de dedicação, de amor, de instrução, né? Mas às vezes o nosso filho não atende, porque já traz esse resquício do passado tão forte que não consegue se libertar. Eu queria que você falasse um pouquinho. Isso aí, complementando isso daí, né? Você faz todo um trabalho nesse sentido, né, de acompanhamento. De pequeno você percebe quais são as tendências dele, já vai contornando. Gente, sempre eu falo isso assim, é sempre com diálogo. Sempre que você presentear um filho, você explique por que é que você está dando aquilo, qual a utilidade daquilo para ele, para que ele vá valorizando, né, o que recebe, o que chega nas suas mãos e aquilo que ele tem. Mas diante de todo o esforço que você faz em casa, e mesmo assim o filho segue por uma tendência que ele já tem, né, e pelas companhias que ele procura conviver, não abandoná-lo. Mas existe uma frase muito interessante que se diz assim, deixa eu passar aqui, que você deve, ao perceber isso daí, você não pode ser, porque existe, quando um filho, um marido, enfim, ou uma esposa, né, começa a se utilizar das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, nós nos tornamos codependentes do processo, porque nós estamos convivendo no dia a dia com eles. E às vezes nós tomamos atitudes que, em vez de buscar a cura do nosso familiar, nós estimulamos ainda mais esse processo. Então, uma das formas é o diálogo. Chegar e dizer: olha, estou percebendo que está acontecendo isso, mas eu não vou alimentar o seu vício. Então, é tipo assim: olha, eu amo você, mas não aceito suas atitudes erradas. Deixar isso logo claro. E mostrar o porquê do erro. Né? E mostrar o porquê é erro. Quais são as suas consequências ao alimentar essas atitudes, esses comportamentos ou vício. Né? Passar filmes com depoimentos verídicos, para que ele enxergue ali a realidade e tome ciência daquilo que ele está escolhendo, perceber quais são as suas consequências do seu livre-arbítrio. Aí, diante de tudo isso eu falo dentro de casa, né, gente? E outra coisa, orar. Você, pai e mãe, ou filho que estiver passando por isso nesse momento, deve sempre estar em comunhão com Deus. Orar pela manhã, pela noite, na hora que precisar, na hora que bater o desespero, feche os olhos, mentaliza Jesus e faça uma prece, porque você sente o apoio ao seu lado. Isso lhe dá forças para seguir, porque nesses casos você precisa de muita paciência, muita tolerância e de muito amor. Mesmo que o seu parente, né, o seu familiar, não aceite as regras da casa, determine regras. Ele não aceite e diga: não, eu não quero, e saia de casa, é uma opção dele e precisamos respeitar. Mas isso não quer dizer que ao longe você não vai, no momento que ele precisar, você não vai estar junto.
Se for necessário a intervenção profissional de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, procure, de um grupo de apoio. Procure o grupo de apoio. Tanto tem grupos de apoio para o codependente como para o dependente. Então, você precisa procurar aqueles que vão lhe dar ajuda. E, acima de tudo, independente da religião que você segue, procure apoio na sua casa, na casa que você frequenta. Ok, eu quero dar um recado antes que eu esqueça, porque esse final de semana está repleto de coisas muito boas aqui no estado de Alagoas. Uma foi aquela que eu já anunciei, que será amanhã, começando o trabalho com os trabalhadores da Casa Espírita, mas no domingo, no dia 30, nós teremos a comemoração do Dia do Livro dos Espíritos, 160 anos de luz para a humanidade. É o Dia do Livro Espírita. Então, pois é, então vai começar a partir das 9 horas com grupos musicais e vamos contar com a presença do nosso querido grupo Sol Maior da Paraíba. Não, Sol Maior é daqui. Grupo Acorde da Paraíba e o grupo Sol Maior daqui de Maceió. Certo? E está previsto o Grupo Acorde para as 15h30. E a palestra com o Ricardo Brandão. Não é isso? Que antecede o Grupo Acorde, na parte da tarde. Além disso, teremos contação de histórias na parte da manhã, tá certo? Com o grupo de evangelizadoras. Às 10h30. Exatamente. Fora os livros que estarão lá, que servem para todas as idades. Então, quem estiver assistindo, que puder, compareça, que vai ser um dia muito gostoso. Com certeza. Com um fim de tarde maravilhoso, musicado, com o pôr do sol. E vai ver o quanto de talentos tem aqui de Maceió, porque já temos vários grupos, né? Além de Luiz Carlos, que vai estar presente também. Eu não vou citar todos, porque são vários, tá certo? Mas temos que prestigiar esse grupo da Paraíba, que vem aqui, faz uma viagem, percorre muitos quilômetros para estar conosco, apresentando o seu show, que é o Grupo Acorde. Bom, nós temos agora perguntas dos nossos ouvintes, vamos passar para o Márcio Eduardo. Para falar de arte, de cultura, né? A gente fazer uma divulgaçãozinha também aqui rápida, né? Com os nossos talentos alagoanos, né? É o primeiro encontro cultural de arte e música espírita de Alagoas, que será no dia 27 de maio, no Centro Espírita William Cruz, serão os 2 horários, né? Terá exposição de quadros, grupos musicais, poesia e teatro. As inscrições são apenas 2 quilos de alimentos não perecíveis. E maiores informações na Livraria Manuel, que é o 3223-3260. Vamos lá, a primeira pergunta de hoje do programa Espiritismo em Foco, que é de Anete. Anete é da cidade de Maceió. Tem Luciana aqui. Enviei, passei já a outra já. Então vamos lá. A primeira é de Luciana. O comprar seus filhos não é uma forma de aliviar a falta de interesse pela vida por parte dos pais? Luciana do México. É mais fácil, né, Luciana? A gente está fazendo uma inversão de valores, né? A gente acha que com o ter, né, que com o objeto, a gente vai suprir esse vazio existencial. Na realidade, quem não gosta de ganhar algo, né? Nós adultos gostamos quanto mais uma criança. Mas você vê que quando nós ganhamos algum objeto, ele dá uma alegria momentânea, passageira, até o momento que aquilo não se torna mais uma novidade. Concorda comigo? Então, quem deve suprir esse vazio existencial é a própria família. Esse vazio existencial, ele existe porque nós estamos cultivando os bens, o poder, ter os bens materiais, quando na realidade ele só vai ser preenchido quando nós cultivarmos
os bens espirituais, que é o quê? Que é o amor, a tolerância, a caridade, entendeu? A amorosidade, aquela história de você chegar para uma pessoa, abraçar com um sorriso, né? Dizer quanto ela é útil para você, quanto você gosta dela, quanto ela é importante na sua vida, entendeu? Chegar junto no momento que estiver triste, perguntar se precisa de algo, no que ela pode ajudar, que você está sempre disponível para quando ela precisar. Então, nós necessitamos dessas atenções. Nós precisamos alimentar isso em família. Quer dar um presente, quer dar um objeto. Eu tive um pai que adorava nos presentear, com coisas simples ou com coisas mais caras. Mas o que me marcou muito não foi os presentes que ele me deu, foi a atenção, foi o carinho, foi o companheirismo, foi a amizade e a orientação amorosa, presente que ele teve sempre conosco, comigo e com meu irmão. Então isso ficou até hoje, isso me marca, e isso é que faz com que, isso norteia até hoje as minhas escolhas. Então, dê o presente material, mas dê junto o presente espiritual, que é o seu amor, a sua presença, o seu carinho. É isso mesmo, nós nunca devemos condicionar uma conduta a uma recompensa. Né? Então, nós devemos sempre apresentar para os nossos filhos seus direitos, seus deveres. O Evangelho. Qual é a conduta mais agradável a Deus? Amar o próximo como a si mesmo. Né? A Deus sobre todas as coisas. Então, aprender a respeitar todas as pessoas, todas as diferenças, todas as ideias, e aí a gente vai ter uma pessoa equilibrada, uma pessoa preparada para os enfrentamentos, sabendo que no mundo existem pessoas que são equilibradas, pessoas que são desequilibradas, pessoas que vão tornar o nosso caminho um pouco mais difícil, mas que com a paciência, são né? nossos instrumentos para o nosso próprio burilamento. Exatamente, para exercitar todas essas virtudes existentes em nossos corações. Nós vamos trabalhar perdas, então aí não teremos tantos problemas. Então, com esse amor que Rosimeire falou, com esse carinho, com essa atenção que sempre dedicarmos aos nossos entes queridos, com certeza teremos uma família muito mais ajustada, muito mais próximas, muito mais afetivas e carinhosas, né? Bom, Márcio Eduardo, vamos à próxima pergunta, por favor. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá. Boa noite. Sou um ex-traficante e ex-drogado. Foi por acaso que baixei este aplicativo e na hora exata este programa sobre dependência química. Pergunto: terei na minha vida espiritual sequelas graves da minha má conduta cometida? Deus não me perdoou? O que fazer para ter o perdão? O ouvinte não se identificou e ele é daqui da cidade de Maceió. Eu acho que você já está indo bem. Você se coloca como ex-drogado e ex-traficante. Então, você já tem consciência que aquelas ações do passado não eram as melhores para você, nem para aqueles com quem você convivia. Isso já demonstra que você se arrependeu das suas atitudes. Em relação ao perdão, Deus não condena ninguém. Nós é que precisamos nos auto-perdoar. Porque sabe o que acontece, meu irmão? Isso eu falo, meu irmão, com muito carinho, porque você é nosso irmão. Quando nós tomamos consciência dos atos praticados e que percebemos que com esses atos nós nos prejudicamos de alguma forma e prejudicamos a outrem, nós começamos a alimentar o sentimento de culpa. Não é? E não sabemos o que fazer com esse sentimento. Então, na realidade, o perdão começa em nós mesmos. Olhe, se você já não está mais com essa conduta, se perdoe por isso, porque agora você está tendo chance, neste momento, não é mais nem no plano espiritual, no plano físico ainda, de reparar tudo aquilo que você fez.
Não precisa ser diretamente com aqueles que você causou algum mal no passado, mas com a sua mudança de conduta, não é? De repente você vai se agregar a um trabalho voluntário em que as pessoas estão adictos, né? Estão tentando se recuperar do vício, e você vai lá dar seu depoimento, a sua experiência de vida, e como você conseguiu superar tudo isso, e nisso você está ajudando os outros. Então agora inverte-se os papéis. Você está numa posição em que você pode ajudar outras pessoas a sair também dessa situação. E você praticando esse bem, praticando o bem, você já está reparando todo ou qualquer mal que você acha que fez no passado, inclusive a si mesmo. E aí, o nosso futuro, no plano espiritual, nas próximas reencarnações, depende exatamente daquilo que nós estamos fazendo agora, do agora. O momento é agora, de se auto-perdoar, de se aceitar como você é. Se alimentar culpa pelo seu passado. Não. Deus está lhe dando, nesse momento, a oportunidade de você crescer, de você ser melhor, auxiliando aqueles que passam, nesse momento, por aquilo que você já passou. Pense nisso e seja útil. Você pode ser útil, você pode auxiliar com a sua própria experiência. E Deus, meu irmão, não condena ninguém. Não sacrifica a ninguém, não impõe castigo a ninguém. Quem faz isso somos todos nós, a nós mesmos. Então comece a se auto-perdoar, se aceite e siga em frente com atitudes positivas, atitudes renovadas em favor de você e em favor do seu próximo. É interessante, eu me lembrei que Jesus sempre nos fala que nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá, né? E quando essa ovelha que saiu do caminho retorna, existe uma festa nos céus, não é, Rosimeire? Muito, é uma festa. Então, eu fiquei muito feliz com esse ex. Deus está muito feliz com você, meu querido irmão, porque você caiu em si e viu o equívoco em que se encontrava, trazendo para você dor, sofrimento, e essa se estendendo para seus familiares, porque você sabe que todos que estão ao seu redor também ficam vulneráveis a essas substâncias que não traz bem para ninguém. Então, quando a gente recobra a nossa lucidez, e eu te falo, nós temos vícios não só relacionados à dependência química, mas os vícios da maldade, o vício de falar mal, o vício da gula, o vício da cobiça, da maldade. Então a gente tem alguns vícios que precisam ser retirados dos nossos corações para drenar essas impurezas que ainda nos envolvem de sombras. Então você tirou o seu, eu preciso, quem sabe, tirar o meu, Rosimeire também tirar o dela. A gente está se trabalhando, meu irmão, juntos. Todos nós temos vícios. Então que bom que você retirou um deles de perto de você, e aí você está caminhando para outra direção, uma direção de construção edificante. E aproveitou agora. Exato. Né? Aproveitou agora, não esperou, não sacrificou seu próprio corpo. Exato. Com vício. Na mesma reencarnação. Você Você pode superar tudo isso, como a Rosimeire falou, com trabalho, com oração, com ajudando as pessoas a se levantarem do jeito que você se levantou, a não retroceder, a religar com Deus novamente, buscando esse reencontro, se fortalecendo na oração. E, com certeza, procurando sempre grupos de autoajuda, de apoio. Exatamente. Porque a gente sabe que quem passa por vícios, né, pode ter uma recaída, e esses grupos, o trabalho voluntário, entendeu? A dedicação fortalece as pessoas. Exato. Olha, o amor é a cura para tudo. Eu te falo, e Paulo nos falava que cobre 1 milhão de pecados, que é, Rosimeire?
O amor. O amor, o trabalho, a dedicação, a caridade. Então, basta que nós façamos um pouco e tenhamos esse esforço sincero de nos melhorarmos e com certeza nós estaremos sendo ajudados pelos anjos da guarda que estão ao nosso lado. Você tem o seu, eu tenho o meu, a Meire tem o dela, o anjo da guarda, que nos ajuda e querem ver o nosso progresso espiritual. Com certeza, não, não estamos sós. Então, vamos passar para o Márcio Eduardo. Muito obrigado pela sua participação. Outro amigo aí que quer falar conosco. Márcio. É isso. Lembramos que para você acompanhar a nossa programação, você que está em outros sites, parceiros da Rádio Brasil Espírita, que você pode baixar o aplicativo da Rádio Brasil Espírita no sistema Android, no Google Play ou no sistema iOS e acompanhar a nossa programação pelo seu aparelho móvel. A pergunta é da Anete é de Maceió. Filhos que ameaçam cometer suicídio todo o tempo. Como educar e despertar seus pais para que não se transformem em reféns de seus próprios filhos? Anete, olha só, essa pergunta, filhos que ameaçam cometer suicídio o tempo todo, a gente tem que ter muito cuidado com jovens, com adolescentes, com crianças que ficam falando do suicídio. Tem gente que diz, cão que ladra não morde. Não é bem por aí, tá? Em relação ao suicídio, nós temos que ter muito cuidado. Se nós estamos, como pais, tendo dificuldade de lidar com esse tipo de comportamento, devemos procurar um profissional, um psiquiatra ou o psicólogo, entendeu? Que possa fazer uma terapia familiar, uma terapia com o filho e uma terapia também familiar de pais com os filhos para saber lidar com esse processo, saber o que é que está acontecendo. Porque pode não ser uma simples ameaça. Em qualquer coisa que não saia conforme ele queira, ele pode realmente provocar o suicídio, tá? Então, devemos ter isso. Se nós não temos condições sozinhos de lidar com a situação, devemos procurar a ajuda de um terapeuta, tá? No colégio também que ele estuda, devemos procurar os professores, assistente social, enfim, a psicopedagoga, a diretoria, para ver como é que ele está no colégio, quais os tipos de comportamento que ele está tendo no colégio, entendeu? Para ver se realmente a coisa está indo bem ou está alguma coisa fora de foco, fora de ordem, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. E, acima de tudo, o que eu peço aos pais é que se aproximem de Deus, através da religião que abracem, se aproximem de Deus, cultivem o Evangelho no lar, envolva o jovem ou a criança nesse cultivo do Evangelho. Se for filhos que têm uma vida abastada, que têm uma vida farta, levem eles para um passeio, para ele conhecer um pessoal que mora em situação mais humilde, mais simples, para ver por que aqueles filhos estão passando, para ele ver que existe uma outra realidade no mundo em que vivemos e ele valoriza aquilo que ele já tem. Enfim, envolva-o também num trabalho voluntário, se for necessário, engaje-o em umas aulas de evangelização, procure fazer o seu melhor, mas se você não está tendo esse controle, procure a ajuda de um especialista. Eu queria complementar, porque aí a pergunta também da Nete, são pais que são reféns. Não se tornem reféns. Para que eles não se tornem reféns de seus filhos, né? Então, nos parece assim que ela está querendo uma orientação para alguém que ela conhece, né? Então, eu não sei se foi bem assim que eu entendi. Mas eu te falo, eu oriento que, como espírita, seria muito interessante fazer o tratamento espiritual, que fosse até uma casa espírita, fazer o atendimento fraterno, colocassem essa situação para que pudesse haver um trabalho, uma oração específica para aquela situação, em razão de que, às vezes, pode ter até um problema obsessivo em torno não só do filho, como dos pais. Então, isso precisa ser trabalhado.
além disso, nós espíritas não descartamos a ajuda de um profissional na área psiquiátrica ou psicólogo, que possa também verificar a conduta desse jovem que está o tempo todo ameaçando a se suicidar. Porque nós temos visto crescer muito, consideravelmente, os casos de suicídio entre adolescentes e jovens. Então, isso aí não é brincadeira, é importante realmente levar a sério e se preocupar. Se for ameaça, né, ótimo, tem que ser trabalhada. Ainda assim, existe um processo meio que precisa ser investigado e orientado por quem entende desse processo. Então, procura junto com a Casa Espírita também um atendimento profissional nessa área, tá? É o que eu entendo, o aconselhamento. Quer falar mais alguma coisa, Mary, sobre isso? É isso mesmo, deve ser procurado principalmente esse tratamento espiritual, porque a depressão, o suicídio é doença da alma, Exato. Do espírito. Não tratamos só com medicação. A medicação nos auxilia a tratar os sintomas, para que lhe dê forças para que você consiga seguir em frente. Mas nós precisamos tratar a causa. Exatamente. E a causa é espiritual. É espiritual, bem dito. Bom, então, Márcio, por favor, a próxima pergunta. É isso aí. Você está na Rádio Brasil Espírita, na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. A próxima pergunta é da Sofia de Recife. Faço uso de medicamentos psiquiátricos para ansiedade e depressão há 5 anos e não observo nenhuma melhora. Virei cobaia de médico. Tenho sonho de ser mãe. Fui conversar com minha mãe. Ela me disse que não nasci para isso, pois tenho medo da vida. Minha mãe é a raiz da minha ansiedade? Como posso me curar? Sou uma dependente química? Somos espíritas. Minha mãe é passista, monitora do ESD, faço tratamento espiritual há 3 anos. Sofia, olha só, você toma medicamentos para ansiedade e depressão há 5 anos, né? E não observa nenhuma melhora. 5 anos. O tratamento espiritual que é há 3 anos e o médico é 5 anos. Sofia, olha só, você já é espírita, sua mãe também. Na realidade, ambas precisam de tratamento espiritual e orientação terapêutica. No meu ver, você deve procurar uma segunda opinião médica em relação ao tratamento que você faz, né? Não se deve descartar os medicamentos, porque a depressão e a ansiedade necessita isso, mas não só os medicamentos. Você precisa passar também por terapia, junto com sua mãe. Você tem que entender que também, talvez, para sua mãe isso não seja fácil de se lidar, né? Da mesma forma que ela diz que você tem medo da vida, ela também está sentindo medo por você, né? De que você sofra mais, enfim, de que você passe por uma depressão profunda, né? Então, a sua mãe também tem medo. Então, o ideal é que vocês duas procurem a opinião de um segundo especialista, né? Procure também o tratamento terapêutico e reveja também a questão desse tratamento espiritual, porque você já está há 3 anos. Olhe, nesse caso, no caso da ansiedade e da depressão, é necessário também quebrar alguns ciclos de comportamento que vocês tenham. Não adianta só tomar água fluidificada, o passe e o evangelho. A gente tem que vivenciar aquelas mensagens que chegam para nós. Então é necessário mudança de atitude, é necessário reforma íntima. Existe algum padrão de comportamento entre vocês que vocês não estão mudando. Vocês estão
vivenciando o mesmo padrão, apesar de todo esse tratamento. Então, talvez uma ajuda profissional na área da psicologia possa lhe auxiliar nessa mudança de padrão comportamental. Então, não só com você, como também com a sua mãe. Então, procure. Se você achar necessário e achar melhor também algum profissional que conheça a doutrina espírita, procure a Associação Médico Espírita aí do seu estado, que com certeza você será bem orientada no profissional a escolher. É verdade, Rosimeire. Ela falou aqui também na questão de que ela tem muita vontade de ser mãe, não é? Uhum. E que a mãe fala para ela que ela não nasceu para isso. Então é uma coisa assim, veja bem, primeiramente, nós não conhecemos vocês, sim, não sabemos como é a relação de vocês, certo? Então fica difícil para a gente opinar sobre se isso. Algo está errado, se algo está certo. O que nós podemos fazer à luz da doutrina espírita são essas orientações que a Rosimeire já tratou aqui com você, e dizer o seguinte, minha querida irmã: sempre o diálogo é o melhor caminho que podemos utilizar para convencer alguém de que nós queremos realizar um sonho. Mas veja, o sonho de ser mãe, ele deve ser traz realizado responsabilidade a partir do momento em que estamos realmente maduros para enfrentar, não é, os nossos deveres em relação a isso. Não são só direitos. Pensemos bem, estamos independentes financeiramente, estamos com um companheiro que nos ama, que nos respeita. Temos maturidade emocional para cuidar de alguém. Isso. Saberemos encaminhar essa criança da forma que Deus gostaria que nós assim fizéssemos. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Com relação ao tratamento que você realiza há 5 anos, eu te falo, minha irmã, cada caso é um caso. Somente um profissional especialista na área, conforme a Meire já falou, poderá, após vários exames, várias pesquisas, dizer se esse tratamento realmente é aquele que é adequado para você, ou se seria necessário alteração nesse medicamento, diminuição. São coisas que precisam ser dialogadas, precisam ser conversadas com o profissional que está lhe assistindo, ou, quem sabe, ouvir essa segunda opinião que a Meire até sugeriu, que sempre é legal, né? É importante, até para a gente se sentir mais seguro com relação a todo esse procedimento pelo qual estamos passando. E quanto ao tratamento, eu entendo, sim, precisamos trabalhar, sabe? Todas as vezes que nós começamos a executar um trabalho na Seara do Cristo, as coisas vão melhorando para a gente, porque nós começamos a observar que pessoas existem no mundo com problemas bem maiores do que o nosso. Eu me lembro muito bem de uma irmã, filha de uma amiga minha, que queria muito engravidar. Vamos supor, se você já é casado, se você já tem o seu companheiro, uma hipótese, né? Essa amiga minha queria muito engravidar e não conseguia. O que aconteceu? A mãe adoeceu e ela precisou se dedicar, né? Trabalhando para a mãe. Além de trabalhar, todas as horas que lhes restavam, ela cuidava da mãezinha dela. O que aconteceu? Ela esqueceu da ansiedade que ela tinha de engravidar e acabou engravidando. Foi presenteada pelo alto, né, com esse brinde do céu, no sentido de ter essa gravidez, essa bênção. Então, é isso. Quando as coisas tem que acontecer, quando é desígnio de Deus que nós sejamos mães, que nós venhamos a orientar uma criança aqui na Terra, isso irá acontecer, minha irmã. Quando você estiver pronta, isso acontecerá. Agora, primeiro, cuide-se.
Cuide-se, exatamente. Que Jesus te abençoe, te ilumine, muita paz para você, para sua mãezinha, que vocês possam realmente se entender e ela compreender o seu desejo de ser essa mãe também. Márcio Eduardo. Você está na Rádio Brasil Espírita, na primeira rádio espírita do estado de Alagoas. A pergunta é da Ana Lúcia do Rio de Janeiro. Meu filho tem 17 anos. Ele tem me deixado muito desesperada. Agressividade. Anda com faca na cintura, não quer namorar. Só pegar. Foi reprovado na escola. Coloquei para trabalhar. Foi demitido. Não quer ajudar em casa. No outro dia fui trabalhar. Quando voltei, o pai havia dado uma surra nele, de deixá-lo caído. Mas não me disseram o motivo. Penso que ele esteja envolvido com drogas. Tenho visões de meu filho sendo enterrado. Isso tem me levado ao desespero. Sou espírita. Faço o evangelho no lar, mas não tenho conseguido manter dia e hora. Vocês podem me orientar? Me ajudar? Ana Lúcia, eu sei que é muito complicado o que você está vivenciando, né? Mas eu creio que você e seu marido tenham dado as orientações que todo pai e toda mãe dá para o seu filho, né? E mesmo assim ele ainda esteja nessa situação, nessa escolha. Olhe, seu filho daqui a pouco vai estar com 18 anos. Talvez quando ele chegar aos 18 anos ele acha que seja dono do seu próprio nariz. Talvez saia de casa. Aproveite ainda esse tempo que você esteja com ele. Vá ao centro que você frequenta, peça ajuda aos seus irmãos de centro, explique o que está acontecendo. Se ele não for ao centro para um tratamento espiritual, faça esse tratamento à distância. Procure intensificar o evangelho no lar, se possível diariamente enquanto estiver nessa crise, para que melhore o ambiente espiritual da casa. Convide o seu filho e seus familiares que residem na casa a fazer o evangelho com você. Se eles não aceitarem, faça sozinha. Veja qual seja o melhor horário. Talvez no início da manhã, quando você acordar, acorde mais cedo e já faça o evangelho. Ou à noite, quando você terminar seus afazeres. Mas mantenha o evangelho no lar. E convide seus familiares a participar. No estágio que seu filho se encontra, vou repetir mais uma vez aqui, ajuda profissional. Olha, você está suspeitando que ele está usando drogas, mas também existe aí um lado da violência, né? Ele pode chegar a cometer algum ato violento ou contra vocês ou contra alguém fora. Ele já anda com a faca, né? Então já existe uma tendência. E vocês precisam avaliar essa tendência, se é uma tendência de instinto de natureza mesmo, se envolve mais alguma doença, algum transtorno psíquico. Vocês precisam dessa avaliação. Então você tem que conjugar o tratamento espiritual com o tratamento profissional. Procure, intervenha. Se ele se negar a se tratar, você como mãe e o seu marido como pai pode intervir no tratamento dele, tá certo? Para o próprio bem. Então procure a ajuda profissional, minha irmã. E procure também a ajuda espiritual no centro que você frequenta. Lembrando sempre que nós, como codependentes, temos a tendência de assumir as escolhas do outro. Não faça isso. Siga com a consciência reta de que está fazendo o melhor por ele, mas não assuma as escolhas dele. E se por acaso seu filho chegar a cometer qualquer delito, não queira aplacar as consequências. Ele precisa assumir a responsabilidade pelo que fez. Porque geralmente o que a gente faz? A gente pega o filho, muda de estado. A gente joga numa clínica para não responder pelos atos cometidos. É uma falha muito grande. Caso seu filho venha a fazer isso, ele precisa responder por aquilo que ele fizer. Não só em relação a ele mesmo, como qualquer outra pessoa. Então, que fique claro disso. E sempre que você tiver espaço, converse com ele. Converse com amorosidade, não com agressividade. Chame-o à parte, converse com amor. Abrace-o, mostre todo o seu carinho. Porque com certeza,
a tua amorosidade vai ajudar a quebrar, né, esse gelo, essa violência que está despertando dentro dele. É verdade, Ana Lúcia, é muito difícil quando o nosso filho se revolta dessa forma e passa a ter atitudes agressivas, e aí realmente algo não está correto, não está certo. Então, com certeza você precisa ter essa ajuda profissional, precisa ter uma ajuda externa, para que as pessoas possam orientar você de como você deve proceder. Porque a gente sozinha, quando está numa situação dessa, fica um pouco perdida. Precisamos de ajuda. Essa ajuda é que vai te fortalecer, é que vai dizer para você como você deve agir em relação à conduta do seu filho. Uma ajuda psiquiátrica, psicológica e principalmente da instituição espírita da qual você faz parte. Faça um atendimento fraterno para que também possa haver um tratamento espiritual à distância, porque nós sabemos que ele vai impor resistência a determinadas ajudas, já que ele está assim um pouco agressivo. E um detalhe, né, Olga? Não tome atitudes isoladas. Converse com seu marido. Eu sei que para ele também isso é muito difícil. Então, converse com ele. Talvez a surra, né, pode alimentar até a violência que já está dentro dele. Pode ter efeito contrário, né? Em vez de reprimir, pode ampliar. Então, converse com ele sobre tudo isso. Mostre que seu filho está doente e precisa de tratamento. E procure saber o que aconteceu. Exatamente. Procure saber. Não querer saber das coisas, porque às vezes a gente fica tão desesperada e fica com tanto medo de saber a verdade, que fica adiando esse processo. E aí vai ser bem pior, minha irmã, bem pior. Não procure alimentar discussões ou brigas dentro de casa, que isso não resolve nada, isso só piora o ambiente doméstico. Procure sentar, antes de tomar qualquer atitude, sente-se com seu marido, abra seu coração, fale francamente com ele, para que vocês possam auxiliá-lo juntos. É isso, meus queridos irmãos, nós estamos vendo que vivemos num planeta de provas e expiações. São muitos os desafios que precisamos superar. E só com o coração cheio de luz, com a confiança e com a fé, poderemos caminhar seguros de que nada nos faltará. Precisamos ampliar cada vez mais essa centelha da esperança e da fé em nossos corações, para que não venhamos a esmorecer diante de todo esse processo que vem até nós para o nosso crescimento. E por isso que eu desejo a todos vocês que estão nesse momento padecendo dores físicas e morais, o nosso abraço fraterno e carinhoso, e que possam sempre contar conosco aqui na Rádio Brasil Espírita. Estamos chegando ao fim, vamos passar para a Rosimeire fazer suas considerações finais. Bom, todos nós estamos num processo de aprendizado, então ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior a ninguém, ninguém sabe mais do que o outro. Então não se envergonhe do que acontece em sua casa, procure ajuda, exponha o problema, não tenham vergonha, sejam humildes em relação a isso, porque isso é que essa procura, essa busca é que vai nos ajudar na solução. E não esqueça daquele que é o nosso Pai, Deus, né? Nosso Criador, e de Jesus, o nosso irmão. Estejam sempre conectados com eles através da prece, através de uma boa leitura, através do Evangelho no Lar. E falando em Evangelho no Lar, eu deixo aqui uma pequena mensagem, que é do capítulo A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, capítulo 14, item 9. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro,
que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem, se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Pensemos nisso, refletimos. Enquanto estivermos aqui, estamos com a oportunidade de mudar aquilo que não vai bem dentro do nosso ambiente familiar. Pensemos com carinho, reflitamos sobre as nossas ações e as nossas atitudes e tenhamos coragem de mudarmos para melhor, para nós mesmos e para aqueles que nós convivemos. É isso, agradecemos muito a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora do nosso trabalho, a nossa querida irmã Rosimeire, que veio até nós aqui compartilhar os seus ensinamentos. Agradecemos a todos vocês que participaram com suas perguntas, principalmente Luciana do México, o irmão que não se identificou, a Anete de Maceió, Sofia de Recife, Ana Lúcia do Rio de Janeiro. Foi muito importante a participação de vocês aqui no programa, porque ajuda a outras pessoas a desabafarem também e a contarem as suas histórias para que nós possamos juntos orarmos e compartilharmos esses ensinamentos do Cristo para nos sentirmos mais aliviados em nossas dores. Eu sou muito grata por tudo que foi repassado aqui. As experiências de vocês, que são experiências muito ricas. Exatamente. E serve para que outras pessoas também possam ver que todos nós padecemos de alguma dificuldade, mas que Jesus está conosco. E que tudo isso nos acontece para o nosso próprio bem. Se vencermos, sairemos vencedores. Seremos mais os próprios fortalecidos, né? E vitoriosos sobre nós mesmos. Pois é, Meire. Eu quero você mais vezes aqui conosco. Muito obrigada. Agradeço ao Márcio Eduardo, que está aí nos bastidores. Muito boa noite e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso. E lembrando a você que a história não tem fim. Continua sempre, mas sempre que você responde sim, a sua imaginação e a arte de sorrir a cada vez que o mundo lhe diz não. Beijo no coração de todos e continue com a programação da Rádio Brasil Espírita.